Fala pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Rafael e hoje eu vim contar para vocês um pouquinho da minha experiência no segundo semestre da faculdade de ADS. Bom, só para reforçar, ADS é Análise e Desenvolvimento de Sistemas e na verdade eu acabei de terminar o terceiro semestre, eu tô com esse vídeo um pouco atrasado, eu sei, desculpem, mas eu vim contar um pouquinho então como é que foi essa experiência no segundo semestre. E para contar um pouquinho dessa experiência, eu trouxe dessa vez a minha grade, então os horários que eu tive as matérias, e aí eu vou contando um pouquinho para vocês. Então vamos lá, a gente teve várias matérias, começando com a matéria de segunda-feira, que é a matéria de estatística aplicada. Essa matéria, confesso, foi um pouquinho difícil, hein, pessoal. Essa matéria eu tive um ótimo professor que me salvou muito, mas essa matéria a gente aprende o quê? Basicamente a gente aprende modelos matemáticos de cálculo de estatística. Então dispersão, medida de tendência central, modal, média, mediana, quartil. Isso tudo é muito útil para quando a gente trabalha com análise de dados. Mas basicamente a gente aprendeu mesmo o conceito dela, não foi uma matéria de código. Porém, o nosso professor ele deu um desafio, que eu achei um ótimo desafio, inclusive na minha primeira entrevista, esse desafio que está no meu GitHub, me perguntaram sobre esse código que eu fiz, então foi bem legal, mas era, como eu posso dizer, uma forma do professor incentivar a gente a codar, não que era obrigado ele a ensinar isso pra gente. O que ele pediu? Ele pediu para que agora, quando a gente aprendeu os modelos matemáticos, os cálculos, as fórmulas, para que a gente codasse em Python. Ele pediu até com interface visual e tudo, mas se alguém aqui já tentou fazer interface visual no Python, vocês sabem a maravilha que é para codar algo desse gênero no Python. Então, alguns não conseguiram, entregaram somente no terminal funcionando. E esse foi o grande desafio do semestre, bem dizer, essa calculadora de estatística em Python, tá certo? E aí a gente tem, então, a nossa segunda matéria, que é Sistema da Informação, que acontecia as aulas na terça-feira. Essa matéria é uma matéria mais histórica, tá bom? Sobre como que funciona essa evolução de hardware, evolução tecnológica. Então, ela é mais conceitual também, onde a gente aprendeu desde os primeiros computadores, os computadores de cartão, toda essa origem, até a entrada, processamento, saída de dados desses computadores antigos até o computador moderno. Então a gente fez alguns trabalhos, a gente fez até apresentação sobre história, onde cada grupo apresenta um tema sobre um sistema diferente e tal. Basicamente foi esse o conceito dessa matéria. A gente chegou a aprender também o funcionamento de um sistema organizacional, mecânico, lógico, informático. Então foi bem interessante para a gente entender esse conceito, por que a gente chama algo de sistema, o que está por trás de um sistema. Então foi uma matéria bem conceitual, bem teórico. Esse foi o geral dessa matéria, mas foi uma matéria bem light, assim, pelo menos para minha turma, acho que a gente pegou de uma forma bem leve. E aí a gente teve uma matéria que muita gente não gosta, muita gente odeia, mas eu acho que ela é muito importante, que é a matéria de contabilidade. Pelo menos no meu curso faz muito sentido, porque na FATEC os cursos, não sei se vocês sabem, mas são voltados também ao empreendedorismo. Então, tem algumas matérias voltadas à administração, como é a matéria de contabilidade. Matéria de contabilidade, a gente aprendeu conceitos básicos, bem básicos mesmo, introdutórios sobre contabilidade. Ninguém sai de lá um contador, mas a gente sabe entendendo o que é entrada, saída, o que é uma DRE, demonstração de resultados. A gente aprende a ler uma DRE, e isso foi muito importante para algumas matérias que a gente vai ter no terceiro semestre e tal. E para quem quer empreender, é essencial saber o básico desses cálculos financeiros, dessa estrutura lógica de organizar uma empresa. E para quem for trabalhar com ERP no futuro ou algo do gênero que envolva um módulo financeiro, é muito importante também. Então foi outra matéria mais teórica, muito papel, muito cálculo, muita fórmula. São cálculos bem light nessa matéria, não é como estatística, que já envolve um pouquinho de álgebra. Então é só entender a estrutura, montar a estrutura e tá tudo certo. Foi basicamente isso. E aí chega a matéria principal do semestre, eu diria, que é a programação orientada a objetos. Que eu diria que é a matéria principal desse semestre, porque nela a gente aprendeu alguns conceitos sobre programação orientada a objeto, aprendemos a estruturar uma classe, a instanciar ela, e a gente usou a linguagem de programação Java um pouco mais aprofundada do que o básico que a gente tinha tocado antes. Então foi bem interessante essa prática, foi um choque, porque a gente estava aprendendo Python e Java ao mesmo tempo. Para mim, que fiquei mais do time de dados, eu gosto mais dessa área, então para mim foi bem difícil aceitar trabalhar em Java,
mas foi interessante, é um pouquinho mais difícil, a sintaxe é um pouquinho mais complexa, mas com um pouquinho de treinamento a gente consegue dar conta. Então, é isso, essa matéria. Eu diria que é a que a gente mais tem que se dedicar durante o curso. Nesse semestre existe ela para cursar. E aí depois a gente tem a outra matéria, que essa é tão importante quanto programação orientada a objetos, mas na minha faculdade a gente teve uma outra movimentação, que é a matéria de engenharia de software. Bom, engenharia de software é basicamente a gente aprender conceitos da engenharia de software, que seria basicamente como estruturar um projeto de software para estruturar ele do zero. E aí a gente deveria ter aprendido modelo de cascata, metodologias ágeis, porém a minha faculdade levou o nosso curso para um outro viés, que era para expor na feira tecnológica, para trazer um lado mais científico para o nosso curso, mais de pesquisa. Então a gente ficou muito focado esse semestre aí em produzir um artigo científico. Ninguém chegou a publicar no final um artigo científico, mas nós produzimos e apresentamos na feira de tecnologia da faculdade, sobre o nosso aplicativo do projeto integrador. Cada grupo tem o seu projeto integrador, e aí a gente fez esse artigo, fizemos a exposição e basicamente foi isso. A gente aprendeu bem superficialmente esse conceito de engenharia, inclusive que até pesou um pouquinho no terceiro semestre, mas aí é papo para outro vídeo. Continuando, a gente tem a matéria de idioma, que a FATEC sempre tem também, todos os semestres, para todo mundo sair com uma certa fluência no final do curso, que é o inglês número 2, tá bom? E aí, seguindo mais um pouco, a gente tem ética e responsabilidade profissional. Ética e responsabilidade profissional é outra matéria conceitual. Ela tem a ver mais com um lado filosófico, eu diria até que quase de humanas, assim, da faculdade, que é de discutir e debater conceitos de ética e também de responsabilidade como profissional na TI. A gente aprendeu um pouquinho sobre o conceito de como os hackers se identificam, por exemplo, o Red Hat, o White Hat, o Black Hat. A gente aprendeu também, e para quem não sabe, esse hat é se você é um ativista social, em prol de definir alguma causa social em prol da população e por isso você vira hacker, ou se você é um hacker por maldade, ou se você é uma pessoa que trabalha descobrindo vulnerabilidades em sistemas e falando, olha empresa, eu descobri isso daqui, olha Google, descobri isso aqui e você recebe um prêmio por isso. Também existe esse tipo de profissão na cibersegurança. A gente aprendeu um pouquinho como isso funciona, discutimos alguns casos de situações reais em trabalho, como a gente se comportaria. Então, essa matéria, na minha opinião, é essencial porque a gente, forma indivíduos para ir para o mercado de trabalho na faculdade, então é importante que todo mundo seja minimamente ético para não sair fazendo besteira por aí. E para finalizar o semestre, a gente tem o projeto integrador, que é aquela matéria que une todas as outras com um projeto onde você vai codar, você vai desenhar seu projeto. E aí no primeiro semestre que a gente criou a ideia de negócio, modelou a ideia de negócio, viu se o negócio era viável. Nesse segundo momento a gente começou a desenhar os primeiros fluxos, a desenhar o BPMN, que é basicamente uma notação de negócio para entender o fluxo da operação. E aí a gente começou a modelar o nosso trabalho e começou a ganhar um pouquinho de corpo, que somou bastante com aquela matéria lá de engenharia de software que a gente acabou fazendo o artigo científico. Mas lembrando que engenharia de software a gente deveria ter focado um pouquinho mais em questões mais sobre notações da engenharia de software, o ML e tal, mas a gente aprendeu um pouquinho superficial porque a gente estava focando no projeto científico. Mas tá tudo bem porque a gente tem engenharia 2, engenharia 3 ainda, dá pra dar uma recuperada. E essas foram todas as matérias que eu cursei no segundo semestre de ADS, espero que vocês tenham gostado. E pessoal, se vocês quiserem que eu traga o vídeo mostrando o que eu codei, os projetos mesmo, abrindo ele aqui pra vocês, apresentando o que a gente construiu, eu acho que seria interessante, mas eu não sei se vocês querem. Então, se vocês acharem uma ideia legal, sinaliza aqui nos comentários, comenta, seria bacana, algo desse gênero, eu trazer os trabalhos que eu posso abrir o código, abrir o GitHub, apresentar um pouquinho do que eu tenho feito e mostrar isso um pouquinho melhor para vocês, para dar essa confiança de vocês irem fazer a faculdade. Fechou, pessoal? O vídeo de hoje termina por aqui. Forte abraço e até mais!